E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Mariana. Vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre direitos humanos, nossa terceira aula aí para o seu exame de ordem. E hoje a gente fala sobre os direitos e as garantias fundamentais da Constituição Federal. Percebam que por mais que a nossa aula seja de direitos humanos, hoje a gente fala de direitos fundamentais. Alguém sabe me dizer o porquê? Não ouvi, gente. Fala bem alto aqui comigo. Quero todo mundo falando comigo hoje. Porque os direitos humanos, quando inseridos em um ordenamento de um país, eles se chamam, então, direitos fundamentais no âmbito nacional daquele estado, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de Brasil, a gente vai falar de Constituição Federal do Brasil. Então, os direitos e garantias fundamentais, eles estão previstos na nossa Constituição, do artigo 5º aí em diante. Então, vamos ver aqui. O artigo 5º, ele vai tratar de direitos e deveres individuais e coletivos. E o CAPT vai falar para nós o seguinte, que apenas os estrangeiros residentes e os em trânsito também. Então, os turistas, eles não estão excluídos aí do CAPT do artigo 5. Esse é o grande lance aí da sua prova, é a grande sacada. Vai estar lá o CAPT ipsis literis ali para vocês, e aí vai dizer o seguinte, o turista não tem então a proteção da Constituição Federal. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Porque a gente sabe que os em trânsito, os estrangeiros, que não são os residentes, que são os turistas, eles não podem ser discriminados, porque eles também têm dignidade por serem humanos. Então, a gente sabe que, por mais que esteja escrito ali de uma forma que faltou uma palavrinha, não é verdade que os turistas estrangeiros não são protegidos aqui no Brasil. Então, os direitos dos turistas também precisam ser resguardados aí por todos nós. E do artigo 6º ao artigo 11º, nós temos os direitos sociais. A gente vai falar de cada um deles separados aí no decorrer das aulas. Do 12 e o 13, direitos de nacionalidade. O 14 ao 16, direitos políticos. E o 17, é a participação em partidos políticos. Então, vamos lá. Vamos ver o que é importante a gente saber aqui para nossa aula de hoje. A gente tem bastante conteúdo, então pega lá um café, se ajeita aí na cadeira de modo bem confortável e dá-lhe escrever nesse caderno. Vamos lá. Emenda Constitucional 45 de 2004, ela é muito importante para nós, porque ela fez uma reforma, ela modificou o artigo 5º da Constituição, incluindo direitos e não retirando. Por quê? Porque a gente sabe que não pode retirar os direitos humanos, né, que viraram fundamentais, uma vez incluídos aí no nosso ordenamento jurídico. Então, eles não podem ser diminuídos. A gente não pode perder os direitos que já adquirimos. Então, o que ela fez, essa emenda constitucional 45? Ela incluiu o inciso aqui no artigo 5º, que gerou aí para nós a celeridade processual e razoável duração do processo. Também incluiu o parágrafo 3º, possibilitou a incorporação dos tratados internacionais sobre os direitos humanos com o mesmo valor de emenda constitucional. Então, é isso aqui que eu quero que você preste atenção, que pode ser objeto da sua prova. Incluiu o parágrafo 3º. Para o vídeo, pega o artigo 5º, parágrafo 3º, dá uma olhadinha lá, faz a leitura desse parágrafo. Por quê? Parágrafo 3º, ele possibilitou a incorporação de tratados internacionais apenas sobre direitos humanos com valor de emenda constitucional. Olha a importância disso, a gente já vai conversar. E inclui o parágrafo 4º também, que vai dizer que o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, o TPI vai ser assunto aqui das nossas aulas também, se você ficou curioso, se é um assunto aí que te desperta aí o interesse, fica ligadinho, acompanha as nossas aulas que logo eu vou falar disso com vocês. Então,
temos aqui mais um importante. Os tratados internacionais, eu quero que vocês façam a leitura aí do artigo 84, que ele vai dizer o seguinte, ó, que no inciso 8º, é competência do presidente da República assinar os tratados internacionais. Assinar, ok? Já vamos falar disso. E o 49 também da Constituição vai falar que é competência do Congresso definir definitivamente sobre os tratados assinados pelo presidente que gerem reflexos na ordem jurídica nacional. Gente, o que a gente está falando aqui? Existem 3 fases aí para o tratado realmente ser incorporado aí ao nosso ordenamento. Primeiro de tudo, o presidente vai assinar o tratado. Lembra daquela cerimônia internacional que a gente assina o tratado, o pacto, a convenção, não importa o que for, e a gente cria um compromisso moral com os outros estados de obedecer aquilo que está escrito. E aí, então, o presidente assinou. Adianta só assinar? Já está incorporado ao texto do ordenamento brasileiro? Não, não adianta nada só assinar. Precisa ser esse tratado ratificado pelo Congresso Nacional. Ele vai lá dar aquela aprovação de que a assinatura do presidente realmente valeu. E depois disso ainda, depois da ratificação, a gente tem o terceiro passo, que é, então, a publicação de um decreto legislativo por parte aí do presidente. Só assim que o tratado vai poder fazer parte do ordenamento jurídico brasileiro. Então, aqui, ó, peraí que eu falei que eu ia conversar disso com vocês e não falei. A gente vai falar aqui do inclui esse inciso, o parágrafo 3º, já no Pacto de São José da Costa Rica. Então, vamos lá. Existe aí um nível hierárquico dos tratados internacionais. Isso quer dizer o quê? Depende do tema e da forma, né, como ele é aprovado pelo Congresso, então, que aí ele vai ter nível constitucional ou infraconstitucional. Quando o tratado tiver nível constitucional, como que acontece, gente? Vai ser tratado internacional de direitos humanos, só de direitos humanos, aprovado pelo Congresso Nacional, pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, olha aqui, que a gente acabou de falar aqui com vocês. Então, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, só sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalente a emendas constitucionais. Então, esses tratados aqui vão ter nível constitucional, tá? Mas eu quero que vocês lembrem o seguinte: quem colocou esse inciso, esse parágrafo, olha lá eu falando errado outra vez, esse parágrafo 3º aqui, foi a nossa emenda de 2004. Antes de 2004, isso não existia. Grava essa informação. Também tem o nível supralegal, que vai estar acima das leis, mas abaixo da Constituição. Então, a gente vai ter aqui, ó, Constituição e as leis. Esses tratados vão estar aqui, ó, no meio, tá? Então, aqui é supralegal. E não sai mais minha caneta, não pega, ali no cantinho. Então, vamos lá. São tratados internacionais de direitos humanos, aprovado no Congresso Nacional, sem o rito do parágrafo 3º ali, do artigo 5º. Então, o que quer dizer isso, gente? Que é antes de 2004. Então, é anterior a 2004. Ops. Desculpa aí que ficou feio. Mas, enfim... Por que acontece isso, gente? Porque a partir só de 2004 que os tratados passaram a ter nível constitucional, graças aí à emenda 45. Então, o que ficou fora da emenda 45, que foi antes dessa emenda, antes de 2004, vai ter nível supralegal, que vai ser o caso aí do Pacto de São José da Costa Rica. Então, os tratados que surgiram antes de existir na Constituição um parágrafo 3º, vão ter
aí nível hierárquico supralegal e não nível de emenda constitucional. E então o nível infralegal, lembrem aqui da nossa pirâmide, ó. Vai ter a Constituição, as leis, aqui o supra, e aí a gente abre mais um pedacinho aqui, ó, que vai ser o infra. Para tratados que não versem sobre direitos humanos. Olha a importância do tema. Então, falou de direitos humanos, mesmo nível constitucional. Não falou de direitos humanos, infralegal. Mas se for sobre direitos humanos antes de 2004, vai estar ali naquele meio da pirâmide que vai ser supralegal. Tranquilo até aqui, né, gente? Então, a primeira pegadinha que vai poder cair na sua prova aí. O Pacto de São José da Costa Rica tem nível constitucional, supralegal ou infralegal. Ele vai ter nível supralegal, por mais que ele fale de direitos humanos, porque ele é anterior a 2004, é anterior à nossa emenda 45. A pegadinha 2 sobre o Pacto de São José da Costa Rica. Gente, a prisão do depositário infiel, ela está prevista na Constituição Federal, no artigo 5º. O que acontece? É preciso que outra lei regulamente a prisão do depositário infiel, porque ela só está ali na Constituição como é possível a prisão do depositário infiel. Mas adianta ter isso e não ter uma lei que regulamente como vai ocorrer essa prisão, quando que é considerado realmente depositário infiel, quando que não é? Tem que ter essa lei que regulamente. Mas, aí, o que acontece? Vem o Pacto de São José da Costa Rica e fala o seguinte, gente. É ilícita a prisão do depositário infiel. Ou seja, a gente tem aqui, ó, a Constituição falando que pode. O Pacto de São José, que está abaixo da Constituição, falando que não pode. E aí a gente tinha que ter uma lei que regulamenta aqui, abaixo do pacto, certo? Se essa lei que vai regulamentar vai estar abaixo do pacto, ela vai valer? Não, porque o pacto fala mais do que essa lei. Então, o que acontece, gente? É como se a prisão fosse o carro e a lei o combustível. O carro funciona sem o combustível? Não funciona. Mas, então, vai vir o pacto e vai ser o obstáculo que vai impedir com que a gasolina chegue no tanque desse carro. Então, a gente pode dizer que a prisão do depositário infiel, ela é proibida no Brasil? Não, ela é aceita porque ela está na Constituição Federal. Ela só não é efetiva porque existe o Pacto de São José da Costa Rica que obstaculiza aí essa prisão. Então, a gente também tem a súmula vinculante número 25 do STF, que vai dizer que é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Então, gente, não pode acontecer, não vai acontecer essa prisão no Brasil. Ela não é ilícita porque diz na Constituição ali, né? Ela foi revogada, por exemplo, desculpa, eu falei a palavra errada. Pode dizer que a prisão ela foi revogada no Brasil? Não, não se pode dizer, porque ela não foi revogada, ela está na Constituição. Mas, na prática, o STF diz que é ilícito e o pacto também diz que é ilícito. Então, não tem como ela acontecer no Brasil. Então, ela é autorizada pela Constituição, né, pela CF, mas a sua aplicabilidade é obstaculizada pelo Pacto de São José da Costa Rica, que derroga a legislação regulamentadora. E o STF também considera ilícita essa prisão do depositário infiel. É isso que você tem que saber para a sua prova da emenda 45, que pode vir em forma de pegadinha. Mas você não vai se deixar enganar. E aí hoje, então, o ponto alto da nossa aula são os mecanismos de proteção dos direitos fundamentais na Constituição. Então, gente, pega o caderno,
Vamos anotar, porque é um monte de coisa hoje para a gente conversar e, com certeza, se não tiver na sua prova como direitos humanos, vai estar como direito constitucional. Então, algum desses aqui vai estar na sua prova. Vamos se prevenir e vamos anotar todos, para que no dia você consiga diferenciar cada um e gabarite essa questão. Então vamos lá. O primeiro mecanismo é a federalização dos crimes. A emenda constitucional, assim como eu já falei para vocês, ela criou várias coisas. E aí ela criou também o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, que vai dizer o seguinte: a possibilidade de um crime de grave violação dos direitos humanos, que seria julgado na Justiça Estadual, pode ser julgado, então, na Justiça Federal. Por isso que se chama federalização dos crimes. Por que isso, gente? Porque precisa dar mais atenção. Esse julgamento ele tem que ser mais específico, mais especializado. Então, tira-se da esfera estadual e manda para o âmbito federal, para que esses direitos sejam efetivamente resguardados. Ainda sobre a federalização dos crimes, gente, adianta só querer que vá pro âmbito federal e não fazer nada? Não. O Procurador-Geral da República pode pedir ao STJ, que vai ser o nosso Superior Tribunal de Justiça, que desloque a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, por meio de incidente de deslocamento de competência. Então, como que faz esse pedido? Incidente de deslocamento de competência. Então, e é preciso que o STJ defira esse pedido. Então, não basta só pedir, o pedido tem que ser deferido. Então, a prova pode trazer o seguinte, vai falar que daí é o STJ que vai julgar o feito. Não, o STJ só vai dizer se pode passar para a esfera federal ou não. Então, não é o STJ que vai julgar o processo. Vai dizer simplesmente se é possível deslocar a sua competência. O segundo mecanismo aqui para nós é o habeas corpus. Cabe, então, habeas corpus quando se trata de direito de ir e vir, que é violado ilegalmente. Então, o artigo 5º da CF vai trazer para nós o seguinte, acho que é 68 esse aqui, né, gente? Às vezes eu olho assim e acabo falando errado, então me ajudem. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Habeas corpus é tranquilo. Direito de ir e vir no âmbito internacional, gente, também tem, tá? Então não é só os direitos fundamentais, ele também é um direito humano no âmbito internacional. Ele está previsto aí no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 9º do Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Civis, que é o nosso Pacto de Nova York, e no artigo 7º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Na Constituição Federal, a gente tem o artigo 5º, inciso 61. Ninguém é preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Próximo inciso aqui. A prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre, serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então não é assim, gente. Pode prender todo mundo a hora que quiser. Não. Tem que ter aqui, ó, flagrante delito ou ordem judicial, tá? E também tem que comunicar aí a família aonde que está o preso ou então a pessoa que for por ele indicada. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado.
Aí, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Então, prisão ilegal tem que ser relaxada de imediato. 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória ou com ou sem fiança, né? 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha aqui, isso é o que está na Constituição. Eu estou lendo exatamente os incisos do artigo 5º que está na Constituição para vocês. Então, olha aqui, ele vai dizer aqui, ó, que salvo a prisão do depositário infiel. Não pode haver prisão civil, salvo a do depositário infiel. É lícito no Brasil, mas ela não acontece na prática. Não pode dizer que ela foi revogada pelo Pacto de São José da Costa Rica, porque não é verdade. Então, o endereçamento do nosso HC, do nosso habeas corpus, é a autoridade imediatamente superior à autoridade coatora, aquela que realizou a sua prisão de modo arbitrário e ilegal. Regulamentação do HC vai estar nos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal e não há necessidade de advogado para impetrar o habeas corpus. Você mesmo, de dentro da prisão, Deus o livre, né? Tomara que não seja você, mas a pessoa que está lá presa, ela pode escrever em um pedaço de papel qualquer o seu habeas corpus e ele tem que ser considerado válido, porque ele não tem forma ali prescrita de acontecer. Então, não precisa de advogado e não tem uma forma certinha para ter o habeas corpus. Habeas data, nosso terceiro mecanismo aqui de proteção dos direitos fundamentais. O habeas data, lembrem aqui, ó, de data, lembra que a data é uma informação, beleza? Para não confundir com os outros. Então, tem como objetivo proteger a esfera íntima das pessoas, físicas e jurídicas, possibilitando a obtenção e a correção de dados e informações constantes de arquivos de entidades governamentais ou de caráter público. Você tem direito de saber o que tem lá no arquivo do governo ou uma empresa de caráter público a seu respeito. Você tem que ter acesso a essas informações de modo ilimitado aí. Então, o habeas data, ele não vai só envolver esse direito à informação, ele vai ser o direito de acesso aos registros existentes, o direito de retificação dos dados que estão nesses registros e o direito de complementação desses registros caso esteja ali insuficiente. O artigo 5º, inciso 72, vai dizer para nós o seguinte: conceder-se-á habeas datas, letra A, para assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante, olha aqui, então a gente impetra, né, habeas data, constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E a letra B, para retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Olha como é importante. É o direito também de você obter informações de órgãos públicos, que vai estar aí no inciso 33 do artigo 5º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescritível à segurança da sociedade e do Estado. É necessário que seja negada primeiro, então, aquele seu pedido administrativo de acesso àquelas informações, para daí você impetrar o habeas data. Senão, se você quiser saber uma informação sua e simplesmente já começar com o habeas data,
Tá errado. Primeiro você vai lá e tenta de uma forma amigável na via administrativa. Se você não conseguir, aí sim você apela para o habeas data, ok? Então isso é uma súmula do STJ. Para o habeas data precisa da atuação de advogado. E o mandado de injunção, gente, é quando tem o impedimento do exercício de um direito por falta de uma norma que regulamente aquele direito. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos fazer só uma situação hipotética aqui, que não vai ser o caso, né? Eu sou deficiente físico e eu preciso que tenha elevador para subir com a minha cadeira de rodas no prédio onde eu faço tratamento. Mas não tem. E aí? Gente, precisa ter uma lei que regulamente esse direito, porque eu, como cadeirante, tenho o direito de ir e vir. Mas se não tem uma lei que obriga os estabelecimentos a fornecer condições ali de locomoção para as pessoas com necessidades especiais, não adianta nada eu ter o direito de ir e vir se eu não posso exercê-lo. Então, quando a gente não consegue exercer um direito por falta de uma norma que regulamente esse direito, a gente pode aí propor, então, mandado de injunção. Então, vamos ler aqui o artigo, inciso 5º, 71. Inciso não, artigo 5º, inciso 71. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Exemplo, tem que impetrar mandado de injunção, então, para fazer direitos da pessoa com deficiência valerem na vida prática. Precisa de 3 requisitos para impetrar aí o mandado de injunção: a falta de norma regulamentadora, a inviabilização do exercício de um direito e o transcurso razoável do prazo para a elaboração de uma norma regulamentadora. Então, não adianta nada a gente ter um direito a partir de hoje, um novo direito, e amanhã impetrar mandado de injunção. Não, a gente precisa dar para o legislador aí um tempinho para que ele formule a lei regulamentadora desse novo direito, ok? De quem que é a titularidade para impetrar o mandado de injunção, gente? O titular do direito que esteja sendo inviabilizado por ausência de norma regulamentadora. Então, pode ser pessoa física e pode ser pessoa jurídica. Isso aqui que eu quero que vocês gravem. Pessoa que estiver, com dificuldade de exercer o direito, tanto física ou jurídica. O endereçamento, para quem que a gente pede aí, o mandado de injunção? Para órgãos ou autoridades públicas que têm a obrigação de legislar, mas estejam omissos quanto à elaboração da norma regulamentadora. Então, a gente pede para quem tinha que legislar sobre aquele assunto. Então, ele não é gratuito, precisa de advogado para impetrar o mandado de injunção, ok? E aí a gente tem também o nosso mandado de segurança. O mandado de segurança vai estar no artigo 5º, inciso 69. E vai dizer o seguinte: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não se esqueçam aqui, amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições do poder público. Então, falou de mandado de segurança, abuso de autoridade e direito líquido e certo. O que é esse direito líquido e certo, gente? É o direito que está manifesto, que está escancarado, que não tem como negar, sem a necessidade de prova testemunhal ou pericial, apto a ser realizado no momento ali da interpretação do mandado de segurança. O direito deve vir expresso em norma legal e trazer todos os requisitos e condições para a sua aplicação ao impetrante. Tranquilo? Direito líquido e certo, direito escancarado, que não precisa provar que não seja através da lei.
tranquilinho. Exemplo aí, o direito de propriedade. Está na Constituição, não pode ser violado sem uma justificativa constitucional. O endereçamento aí, então, vai ser o seguinte: depende da autoridade que poderá desfazer o ato impugnado. Então, vai fazer aí, né, o endereçamento para essa pessoa que puder desfazer esse abuso aí de poder que você sofreu. Então, o mandado de segurança, ele não é gratuito e precisa de advogado. A gente vai continuar aqui falar dos nossos mecanismos, né, de proteção aí dos direitos fundamentais na Constituição no próximo bloco. Não deixa de assistir para você continuar o conteúdo da aula. Até daqui a pouco!